Olhe pro céu, conte as estrelas, assim será sua descendência. Sara ouviu, duvidou, sorriu, mas o seu barrigão Isaque saiu. Pai da fé, pai de multidões, você também pode tocar nações. Basta crer e obedecer, e abençoado você vai ser. Pai da fé, pai de multidões, você também pode tocar nações. Basta crer e obedecer, e abençoado você vai ser. Abraão foi provado, teria que sacrificar seu filho amado. Um altar ele edificou, e sobre eles aqui amarrou. Cutelo na mão, coração a mina pra concluir a missão. Mas do céu o anjo gritou: Abraão. Abraão! Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Pai da fé, pai de multidões, você também pode tocar nações. Basta crer e obedecer, e abençoado você vai ser. Gente, então agora nós vamos começar a nossa chamada. Vocês estão muito felizes de estar aqui, não estão? Tá fazendo assim? Isso aí! E hoje a gente vai fazer um monte de coisa divertida. Vocês estão preparados? Eu sou Isaac. Eu sou a Ana Laura. Oi, Davi! Meu nome é Manada. Então tá combinado. Vocês estão animados? Eu tô animada. Isso aí, galera. Então vamos lá no nosso salmo? Perde os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Amém. Agora a gente vai fazer uma oração, amém? Papai do céu, muito obrigada por essa noite. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante essa chamada, Pai. Que o Senhor ministre os nossos coraçõezinhos e que tudo aqui seja dirigido pelo Teu Espírito, Jesus. Nós estamos muito felizes de estar com os nossos amiguinhos. O que vocês mais gostaram nessa história? Vamos lá? Quem quer falar, levanta Ele a mão. perdoou os irmãos. Nas reduções. José era bom. Tudo. Obedeceu das mães. Se você obedece pai e a mãe, o coração fica bem brancão. Cabeça pro lado. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, uma dança sem igual. Vou ligar pra frente. Vamos lá, vocês vão voltar na semana que vem? Então tá bom. Ó, nós vamos estar esperando todos vocês, tá bom? Tchau! Bom, crianças, nós vamos ler o Salmo 139, então peçam para o papai e para a mamãe para vocês abrirem comigo aí. Diz o seguinte: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues.
Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Amém, crianças? Bom, então vamos orar para começar a nossa live. Então feche seus olhos e vamos orar assim. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa live, por tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender cada vez mais do Senhor, que cada vida que venha receber essa live venha receber um pouco da tua porção. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer morada em nosso coração, que nós possamos conhecer a Ti cada vez mais e ser íntimos do Senhor, ó Pai. Abençoa cada vida e cada família que estará assistindo essa live. É assim que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, então, fiquem com a live do Departamento Infantil. Betinha, aquele vestido rosa era meu, eu gosto de rosa e você pegou pra você. Eu não peguei, menina da mãe, você também tem um, Marinha. É, meu, eu gosto, não gostei. É bonito, seu é azul. Agora não adianta trocar porque as Meninas, vocês estão brigando? Ela tá brigando comigo? Eu não tô não, tia. Por quê? O que aconteceu? Eu ganhei o vestido da mamãe e ela também ganhou um. E agora ela quer o meu vestido. Tia, ela colocou o vestido já rosa, o vestido rosa era meu. Agora eu não quero porque tá com o cheiro dela. Ah, não acredito. Vocês sabiam que na Bíblia tem uma história que fala exatamente sobre isso? Sobre os ciúmes entre irmãos. Sério? Aham. Eu vou contar pra vocês, posso? Claro! Então, essa história fala sobre José. José era um filho muito amado de Jacó. Só que Jacó não tinha só José, ele tinha outros filhos. E os filhos dele tinham muitos ciúmes de José. Tipo pai, ele tem ciúmes de mim. Isso, ele tinha muitos ciúmes. E um dia, Jacó deu uma capa muito linda para José. E o que os irmãos dele tiveram? Ciúmes. Não gostaram nada dele ter ganhado uma capa linda e eles não. Eu sei como é isso, tia. O vestido bonito era meu. É, mas é sério que ciúmes. Não. Aí o que eles pensaram? Vamos matar José. Vocês acreditam nisso? Eles queriam matar José. Eu também quero que você... Mas aí um dos irmãos dele, Rubem, falou assim, não, matar não. A gente não pode carregar a morte do nosso irmão nas nossas costas. Então eles decidiram planejar outra coisa. Vamos jogar José num poço. Tadinho dele! Isso mesmo. Aí sabe o que eles fizeram? Arrancaram a capa de José e jogaram José no poço. Ai, que dó! Nossa! Nessa hora, ficou sozinho, triste. Nessa hora, passava uma caravana de mercadores. E eles fizeram o quê? Venderam José como escravo. Nossa, tia! Exatamente. Não. E o que eles vão falar para Jacó? Eles chegaram em casa e mentiram para Jacó. José foi para lá no Egito. E lá ele foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar tinha uma mulher. E ela se apaixonou por José. Ela queria namorar com José. Só que ela já era casada. Nossa, tia! Feio! José vivia fugindo dela. Porque ele sabia que aquilo não agradava o coração de Deus. É verdade. Aí, o que ela fez? Ela inventou para Potifar que José tinha agarrado ela à força. Que mentirosa! Mentirosa. Feio! Potifar ficou muito bravo. Sabe o que ele mandou fazer? Prender José. Tadinho! Deixa eu nada, tia! Depois dele ser vendido como escravo, ele ainda foi preso. Que dó desse José, hein? Sofrido. José ficou lá na prisão. E lá ele conheceu o copeiro, lá na prisão. E o copeiro um dia teve um sonho. Então Deus revelou para José o que significava aquele sonho. Legal! Passado um tempo, o copeiro foi trabalhar na casa do faraó. E o faraó começou a ter alguns sonhos. E ele queria saber o que significava, porque ele ficou com aquilo na cabeça.
mas ninguém sabia dizer o que significava. Ninguém. Foi então que o copeiro lembrou de quem? De José! Exatamente. Ele lembrou de José. Parabéns, Marinha! Rapidinho o faraó mandou chamar José. Quando José chegou, o faraó apontou exatamente o que ele sonhou. Ele falou: olha, José, eu sonhei que haviam 7 vacas louras bebendo água. Então chegaram 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas magras. O que será que isso significa? Então, Deus revelou para José que as 7 vacas gordas significavam os 7 anos de fartura que haveria no Egito. Interessante. E as 7 vacas magras seriam os 7 anos de fome que viriam a seguir no Egito. Então José aconselhou o faraó a nomear o homem mais sábio para administrar o Egito nesses 7 anos de fartura. Boa ideia. Para que no próximo 7 anos não houvesse a fome, tivesse comida guardada. Então, o faraó só podia ter pensado em quem para nomear como governador. José! Porque para ele, José era o mais sábio que tinha naquele lugar. Porque ele foi quem conseguiu falar o significado dos sonhos. José se tornou governador do Egito. Prisioneiro, escravo. Exatamente. Ele se tornou governador do Egito. E depois disso, grandes coisas aconteceram na vida de José. Ele reencontrou a família dele, reencontrou os irmãos, ele perdoou os irmãos. Meu Deus, que boa essa história! Exatamente. Mesmo depois de tudo que eles fizeram para José, ele soube perdoar. Porque ele sabe que o perdão agrada o coração de Deus. É verdade. Me desculpa, Betinha. Me desculpa, Marinha, você quer o meu vestido? Eu dou ele pra você. Ele ficou lindo em você. Eu tava com inveja, minha irmã. Me perdoa. Ah, te amo, Marinha. Também te amo. Isso mesmo, meninas. Parabéns. É essa mesma atitude que Deus gosta, que Deus quer ver que vocês façam sempre. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Semana que vem tem mais. Deus abençoe e fiquem com a próxima atração. Bom, crianças, vocês gostaram da história? E aí, Tia Dani, o que você achou dessa história? Eu gostei muito dessa história, tio Álvaro. Foi muito legal e interessante como José, ele confiava em Deus. E mesmo quando ele estava em dificuldades, ele confiava em Deus. Isso fez toda a diferença no final da vida dele. Sim, durante todo o processo que ele passou também, ele esperou em Deus, porque ele sabia que Deus sempre estava com ele. E o que é mais interessante é que desde quando ele era criança ele tinha uma grande promessa. Só que até ele alcançar essa promessa foi muitos processos e muitas coisas aconteceram. Mas ele sempre permaneceu obediente a Deus. Sim, essa história foi muito interessante. Eu gostei muito dessa história, tio Álvaro. Comentem aí pra gente o que vocês acharam dessa história e o que vocês aprenderam com ela. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa história, né, tio Álvaro? Sim, a gente vai ter um jogo de palavras com a tia Ju. Então fiquem com o jogo de palavras. E aí, crianças, vocês estão prontos para o jogo de perguntas? Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Não esqueçam de responder aí na sua casa, hein? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: qual presente José ganhou do seu pai? Foi uma bola? Foi uma túnica? Ou foi um videogame? Isso mesmo, foi uma túnica. O seu pai, Jacó, gostava muito de José e deu uma túnica para ele de presente. Então a resposta certa é túnica. Bom, a segunda pergunta é a seguinte: qual desses era um dom de José? José era bom em revelar sonhos, em tocar e cantar ou ensinar? Isso mesmo, José revelava sonhos. Então, desde criança, até quando ele era mais velho, ele revelava os sonhos do copeiro, do faraó e também quando ele era mais novo. Então, um dom de José era revelar sonhos. Vamos à terceira pergunta. José, ele era um homem teimoso, obediente e sábio
Ou ele era bravo? Quem respondeu que ele era obediente e sábio está certo. Ele era muito obediente, então tudo que Deus mandava, José obedecia e ele se tornou sábio por causa disso. Então, como ele era muito obediente, Deus deu para ele sabedoria. E agora a nossa quarta e última pergunta. Vamos lá, hein, crianças? Como que José se tornou o governador do Egito? Ele se tornou porque ele fazia o que ele queria? Ou porque ele era um cara legal? Ou será que José se tornou governador do Egito porque ele obedecia a Deus? Isso mesmo, crianças. Ele se tornou porque ele obedecia a Deus. Então, sempre que nós obedecemos a Deus, conseguimos aquilo que ele preparou para nós. E como José era muito obediente, mesmo com as coisas estando difíceis, Deus abençoou ele e ele se tornou o governador do Egito. Olha que legal, crianças. E esse foi o nosso jogo de perguntas, crianças. Vocês gostaram? Se você quiser jogar de novo, é só acessar o nosso canal no YouTube Kids Mais, que tem essas e outras brincadeiras. Semana que vem tem mais, crianças. Até mais! Boa noite, crianças! Vocês ouviram a história que a tia Lari contou para vocês sobre José? Que história legal, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre José. José foi um homem que viveu segundo os propósitos de Deus. E pessoas que vivem segundo os propósitos de Deus recebem alguns presentes diretamente de Deus. Não são coisas que a gente aprende, mas é algo que Deus dá para nós. E José, ainda muito jovem, ele recebeu sonhos que Deus deu para ele, que algum tempo depois vieram a se realizar. José era um filho muito obediente e muito amado por seu pai. Então seu pai, ele deu um presente para ele também. Ele deu uma túnica bem bonita. Ele deu uma túnica bem colorida para ele. A tia Cló também disse para ele que ele era um ramo frutífero. Então José, ele se destacou muito na sua família. A gente vai usar as túnicas para representar algumas características que José tinha, que são características de servos de Deus, tá bom? Então essa daqui representa o destaque. José se destacou muito na sua família, mas isso fez com que os seus irmãos eles tiveram inveja. Então eles tiraram a túnica de José e venderam ele como escravo. Deus dá presente pra gente, mas o inimigo ele sempre arruma alguma forma de tirar isso da gente. Mas José, ele permaneceu firme com Deus, ele continuou acreditando e confiando em Deus. Então José ele foi vendido como escravo, mas Deus ele estava com José. Então ele se destacou lá, logo Potifar reconheceu que ele era um homem de Deus e confiou nele. Isso aqui representa a confiança. Potifar confiou seus bens ao cuidado de José. Assim também é com a gente, as pessoas elas confiam na gente porque elas sabem que a gente é servo de Deus. Os seus pais também confiam em vocês porque eles sabem que vocês são servos de Deus. São pessoas que não vão mentir, que vão sempre obedecer. Então a confiança é uma característica das pessoas que servem a Deus. Mas como sempre, o inimigo quer tirar isso da gente. E com José não foi diferente. A mulher de Potifar, ela inventou mentiras sobre José. Fez com que José ele fosse preso, porque Potifar acreditou na sua mulher e não acreditou em José. Aí José ele foi preso, mas na prisão ele também se destacou como servo de Deus. E lá na prisão, José também interpretou sonhos. E o faraó também teve sonhos que José interpretou. E quando José interpretou os sonhos do faraó também reconheceu que José era um servo de Deus. Ele falou, só alguém com o Espírito de Deus poderia revelar o meu sonho. Então, o faraó, ele deu autoridade para José. Autoridade sobre todo o Egito. Então essa é uma característica também de alguém serve a Deus. Aí o faraó falou para José, eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé na terra sem a sua permissão. Então José ele recebeu poder e os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele. Nós, como servos de Deus, nós precisamos ser reconhecidos como servos de
de Deus. E você viu que legal? Que José ele passou por muitas injustiças, mas ele continuou confiando em Deus e ele não tentou agir com sua própria justiça, mas ele esperou a justiça de Deus e tudo correu bem para ele. Então, crianças, se você tem sonhos, apresente eles a Deus, porque os propósitos deles são muito melhores do que os nossos. Então é isso, criança. Até a próxima. Tchau. Glória a Deus, crianças. Essa foi a nossa live de hoje. Hoje a gente teve ensinamentos muito importantes. Nós aprendemos que a gente sempre tem que falar a verdade, que isso agrada o coração de Deus. E nós temos também que sempre confiar em Deus, independente se o dia for bom ou se o dia for ruim. E também, outro ensinamento muito importante que nós tivemos é de esperar em Deus. Quando a gente espera em Deus, o nosso coração ele fica calminho e nós sabemos que Deus ele faz as coisas muito melhores do que nós. Então a gente tem que sempre esperar em Deus. Então agora feche seus olhinhos, coloca a mãozinha no coração e orem com a tia Dani, amém? Papai do céu, muito obrigada por essa live. Obrigada por todos os ensinamentos e por tudo que nós aprendemos hoje. Que nós venhamos praticar tudo que foi ensinado hoje. Coloco o meu nome no livro da vida e tiro o meu nome do livro da morte. Em nome de Jesus, que a tua presença esteja em cada lar. É isso que te pedimos. Amém. Glória a Deus, crianças. Continue assistindo as nossas lives e acompanhando os nossos conteúdos pelas redes sociais. Tchau, crianças.